E mais um sorteio é feito aí de mata-mata, está definido Botafogo e Red Bull Bragantino. Bom sinal, não entendeu? O Botafogo, tanto na Conmebol de 93 quanto na Libertadores de 2024, teve que passar pelo Bragantino em algum momento. Então, no mata-mata. Então, sinais, fortes sinais. O Botafogo pode estar aí tendo um caminho abençoado pelo Bragantino novamente. Quem sabe uma Copa do Brasil esse ano pro Fogão? Não acho ruim, não acho improvável, como já falei. O Botafogo tem um retrospecto de campeão, tem um retrospecto fora e dentro de casa, típico de um time copeiro. Ganha bem dentro de casa, não perde nunca dentro de casa com Paiva, e fora de casa, quando perde, é de 1 a 0 só. Então, é o típico panorama de um time que é moldado para as Copas. Vou falar disso muito mais daqui a pouco. Seleção Sport TV, tem aqui o Donos da Bola Rio, tem o Sport TV News falando da chegada do Caio Pantaleão e também do nosso Montoro ao Rio de Janeiro para assinar com o Fogão nas próximas horas. Isso e muito mais já já. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. O resto a gente fala depois. Só vou deixar um pedido especial aqui. Aqui embaixo tem o link do nosso canal Reserva. Tem link da loja de camisas, tem o link do nosso Instagram, do outro canal, mas o canal Reserva da gente, o 2.0, tá aqui embaixo. Se inscreva lá. Se a gente levar um strike, é o último, a gente perde o canal. Então, temos quase 30 mil pessoas nesse canal e só 1.000 no outro. Batemos 1.000. Vamos monetizar? Vamos. Mas são 29 mil pessoas de diferença aí que você pode perder o contato com a gente, o vínculo com a gente. Nunca mais ver nossos vídeos. Então, se quer manter o vínculo com a gente, assistir nossos reacts aqui embaixo, canal Reserva, postando vídeos todos os dias lá. Aqui mais longos, lá mais curtos. Bora pro vídeo, vamos reagir e no final de conversa. São Paulo e Furacão, vamos pela ordem dos jogos sorteados. Tem favorito? São Paulo. Galo e Flamengo, reedição da final do ano passado. Flamengo. Ah, cara, eu não coloco... É clássico. E a gente tem que lembrar também, né, que assim como a Libertadores, são jogos que vão acontecer daqui a quase 2 meses. Mas o Flamengo tem... Não, hoje é. Não, hoje o Flamengo é melhor que o Atlético. Sim. O Retrô, que eliminou o Fortaleza nos pênaltis na fase anterior, encara o Bahia. Só não pode deixar ir Bahia. pros pênaltis, porque o Retrô em pênaltis é Não, mas impossível. o Bahia. Fluminense e Internacional se enfrentaram ontem, a senhora comentou o jogo, Foi. inclusive, se enfrentaram na conquista do Fluminense na Libertadores e vão se encarar agora. Pois Já é. fizeram final de Copa do Brasil, como lembrou a Lisandra, em 92, e vão se enfrentar agora. Tem favorito? Pra mim não tem, não. Não tem. O momento do Fluminense é melhor, mas O jogo... Inter vai pegar o Flamengo e o Fluminense. Né? É. Libertadores Libertadores e Copa. Teve alguém que não se deu bem no que sorteio vai de ter hoje, de foi matéria de Internacional, Ener né? Valencia, E os de gols Renato, que ele né? perdeu, E de de Renato. Renato encarando o Inter. CRB e Cruzeiro. Cruzeiro. CSA e Vasco. Cara, CSA eliminou o Grêmio na fase Equilibrado. anterior. a lógica diz que é o Vasco, né? CRB passou pelo Santos, agora vai pegar o Cruzeiro. CSA passou, time da Série C, passou pelo Grêmio, vai pegar o Vasco. A lógica diz que é o Vasco. O CSA é o 10º colocado da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora a questão é o que vai ser o Vasco daqui a 2 meses. Corinthians e Parmeira, Ana Thaís Matos. Umas pessoas que acharam esse jogo bom, né? Quem? Umas pessoas por aí que acharam que é um bom confronto. Quem não é nem corintiano nem Umas palmeirense? pessoas achando Ricardinho? o jogo bom. Nossa, Você achou bom? Umas pessoas achando É? bom esse Mas confronto. o bom sempre é jogar grandes jogos, É cara. verdade, com Jogar- grandes times de preferência. Não, mas jogar grandes Mas jogos. bom pra quem? Ué, pros Palmeiras. dois, cara. É, Pros bom dois, Palmeiras? Lógico. E pros dois, pra gente que faz a cobertura né, do evento da Copa do Brasil, que transmite os jogos, mas para todo mundo. É bom sempre ter grandes jogos. A gente estava falando no início do programa que o nível dos jogos, né? São tão bons, lembra? No início Mas logo nas oitavas já? Não, mas é bom, cara. É? O cara só vira um bom profissional quando ele enfrenta bons adversários de qualidade. Aí ele se torna bom também. Isso é um confronto ótimo, excelente. Eu também adorei. Não, jogaço. Jogaço. Confrontaço, né? Jogaço já é outra coisa, né? Reedição da final do Paulista, na qual o Palmeiras já era melhor time e deu Corinthians. Ganhou no Allianz Parque e em casa segurou o Palmeiras, com um pênalti defendido pelo Hugo, mas Dá tempo do segurou. Yuri Alberto voltar? Cara, a questão é se o Yuri Alberto fica, né? Porque é uma possibilidade forte Janela. dele ser vendido na janela para o West Mais fácil Ham. sair o Garro do que sair o Yuri Alberto. É? Ah, ele tá lesionado. Sim, mas ele tem interesse de clubes ingleses. Não sei, não.
esse 8º confronto também é bem interessante. Esse Botafogo e Bragantino. Botafogo e Bragantino. Botafogo que eliminou o Bragantino na terceira fase da Libertadores no ano passado e acabou sendo campeão da Libertadores. Bragantino que começa muito bem esse Campeonato Brasileiro. Bom confronto interessante também. Bom confronto. Bom confronto. Claro que, assim, Corinthians e Palmeiras, esse Atlético e Flamengo, são os 2 clássicos ali que chamam mais atenção. Mas esse Botafogo e Bragantino também, cara de jogo bem legal. E o momento é tão importante, a gente está projetando jogos que vão acontecer daqui a mais de 2 meses. Vamos para o que aconteceu ontem, quando o Neymar deu uma grande mão para o Botafogo. O próprio admitiu que os 3 pontos do Botafogo estão na conta dele. O jogo estava absolutamente controlado a favor do Santos. Neymar jogando bem, Santos jogando bem. E aí o Neymar deu essa mão aqui para o Botafogo, levou o segundo amarelo, foi expulso e tudo mudou. O Ricardinho estava lá e faz o resumo para a gente durante os melhores momentos, Ricardo. É isso, você sintetizou tudo. No início, o Botafogo teve melhor que o Santos. Nos primeiros 20 minutos, o Botafogo teve mais a bola, mas não conseguia transformar em oportunidade. Aliás, o Botafogo teve esse problema o jogo todo. Tirando o lance do Arthur, que no segundo tempo a gente vai ver, que ele traz para dentro, cruza e a bola acaba passando por todo mundo e indo para dentro do gol, né, do Brasão. O Botafogo teve essa dificuldade, ele tinha alguns momentos a bola e não conseguia criar chance. Savarino não conseguiu fazer um bom jogo, ele é um jogador importante. E o Santos, no decorrer do primeiro tempo, igualou o jogo e terminou o primeiro tempo melhor. O Neymar fez uma jogada individual interessante no primeiro tempo, pegou a bola no meio campo e quase fez o gol, né, passando pelo Marlon Freitas e pelo Jair. O John acabou defendendo. O Santos teve as melhores chances no primeiro tempo, né? Teve o chute que a gente viu há pouco do Escobar. No segundo tempo, o Santos foi muito melhor que o Botafogo. O Santos criou várias chances. Esse foi na verdade, muitas vezes o jogador faz o gol, né? Mas o fato desse David Ricardo, ele tirou o gol, né? Praticamente ele tirou o gol do Santos, porque o Guilherme ia fazer o gol. E jogou o Santos, muito o David Ricardo. Jogou bem. Aliás, ele jogou bem de um lado, o Joe também foi muito bem, que ele fez 2 ou 3 defesas, essa foi mais uma, né? Na batida, acho que foi o Barreal que bateu essa bola. E o Santos tinha oportunidades, uma atrás da outra, de finalizar, a bola passava em frente, o Santos estava próximo do gol. Lógico que futebol você não tem como afirmar, mas o Santos estava para fazer o primeiro gol até que vem essa jogada. É uma jogada simples, o cruzamento, acho que foi do Barreal também, o John rebate, o Neymar tá entrando na pequena área, a bola bate nele, e acho que eu não sei se ele faria o gol, tá? Eu não sei se ele faria o gol, porque o David Ricardo estava bem próximo, mas o fato dele colocar a mão na bola faz com que ele tenha que levar o segundo cartão amarelo. Ele já tinha um amarelo, ele fez uma falta no primeiro tempo, a gente não mostrou aí, mas no Jair, no campo de ataque, sem necessidade. Sem nenhum sentido. E aí o segundo amarelo, e ele foi bem expulso, não tem o que reclamar. E a partir daí o jogo muda. O jogo muda porque o Botafogo fica com um jogador a mais, não criou grandes oportunidades, não criou. Mas conseguiu chegar ao seu gol com o Arthur, que também vive um bom momento, fez um jogo regular, mas assim, um jogo competitivo, e faz o cruzamento, a bola passa direto, né, sem desvio. Ponto do jogo, acho que o Santos fazia até a expulsão um bom jogo, um jogo que até então não tinha feito, de organização, mudou o esquema, ele jogou o Kleber sem o centroavante, tanto o Tiquinho quanto o David ontem ficaram no banco. O Neymar era um falso 9, mas não ficava muito entre os zagueiros, ele tinha liberdade e acho que deu muito certo. Ele estava jogando bem, né? Ele estava jogando bem. O Neymar estava bem, o Santos estava jogando bem. Mas esse lance da mão e do segundo amarelo desestruturou o jogo do Santos, deu força ao Botafogo, que estava em dificuldade no segundo tempo, e o Botafogo conseguiu um grande resultado. Colocar na conta do Neymar especificamente, a expulsão, sim, porque ele não precisava ter colocado a mão na bola, né? Ele é um jogador experiente, de altíssimo nível, e ele sabe que não precisava colocar, mas o fato é que esse lance da expulsão dele, de jogador a menos, foi determinante
para a vitória do Botafogo. O Botafogo depois ficou um ataque contra a defesa, o Santos não conseguia sair mais e de tanto empilhar, não oportunidades, mas de posse de bola ofensiva, o Botafogo chegou ao seu gol. O Neymar foi às redes sociais depois do jogo, que é a maneira como ele costuma se comunicar mesmo, nas redes sociais. Pediu perdão aos companheiros, aos torcedores, reconheceu que errou. Se não sou expulso, disse ele, tenho certeza que conseguiríamos os 3 pontos, podem colocar esses 3 pontos na minha conta, disse o Neymar. A gente já estava colocando, né, independentemente do Neymar autorizar ou não. O segundo amarelo tem que dar mesmo, mas o primeiro o juiz está de sacanagem. Pra amarelo também. Escreveu o Neymar. Sacanagem estava você, né, craque? Poderia ter ficado só com o primeiro post, né? E aí ele precisava conclui, do segundo. Fiz uma falta e já toma amarelo. Sim, era uma falta para amarelo. Imagina se você sofre esse pontapé. Eu falei isso que você na transmissão. Aplicou. Exato, estava assistindo. Quando eu falei isso, falei, olha, o Neymar tomou tantas faltas iguais a essa e o marcador levou cartão amarelo. Ou seja, independentemente de ser o Neymar ou ser um atacante, ele tem que levar o cartão amarelo. E ainda que o juiz estivesse errado, digamos que o Neymar não tenha feito essa falta claríssima para amarelo, o juiz tenha cometido um erro e deu amarelo. Um jogador do nível dele tem que jogar sabendo disso, tem amarelo. E um jogador do nível dele, cara, um jogador de Liga dos Campeões, de Copa do Mundo, como é que mete a mão na bola assim, cara? Sabendo que hoje essa mão não tem como passar, você tem VAR. Não tem como essa mão passar. Então, assim, me intriga mesmo, cara. O que passou pela cabeça do Neymar nesse momento? Porque um jogador de alto nível, que é o que eu espero do Neymar, né, comportamento de jogador de alto nível, não faz um lance bizarro desse, cara. Não faz. Não parece que a imagem não casa com a pessoa. Não casa, cara. Assim, cara. Não é possível. Não casa com um cara desse nível. Um jogador desse nível, cara. Não casa. Realmente assim, é muito grave o que aconteceu ontem na Vila Belmiro, cara. Para um time que está na zona do rebaixamento, cara. E com ele na possibilidade de ter essa imagem como a última dele, no retorno ao Santos. Eu não sei o que é mais surreal, a mão que ele mete na bola ou ele achar que aquela primeira falta que ele faz é um absurdo ele tomar um cartão amarelo. E ele sendo um cara que normalmente é ele quem está tomando aquele tipo de bico, aquele tipo de pontapé. Cara, assim, olha... A verdade é que a expulsão dele atrapalhou ou estragou uma possibilidade de um outro resultado do Santos pela atuação que o Santos vinha assim, demonstrando, principalmente no segundo tempo, né? O time do Santos no segundo tempo foi muito melhor que o do Botafogo, mas ali realmente o jogo mudou. Esse lance da mão, eu não sei, e não é uma defesa, tá? Pelo contrário, só uma constatação. Eu não sei se foi porque assim são segundos, né, de você definir, né? É lógico que a mão é o último recurso, né? Agora, não sei se ele ia levar a pancada do cara, colocou a mão, enfim. Eu estou tentando, desde ontem, interpretar a mão, tá? Para tentar, assim, o porquê, né? A visão como um ex-jogador, né? Eu estou tentando interpretar. Por que aconteceu isso, né? E ainda eu não consegui, eu ainda não consegui, porque às vezes, um lance, né, tá com a mão do lado do corpo, dá uma ajudinha e tal, sabe? Mas a bola tá longe, né? E assim, talvez o David Ricardo ia tirar a bola, não sei, eu não sei o que ia acontecer. Ou ele tentasse, de repente, com a cabeça, ou enfim... O cara ia chutar, de repente, acertar a cabeça dele, como até acertou, né? Depois do lance que bateu na mão, até acertou na cabeça dele. Mas não consegui chegar a um denominador em relação à mão, sabe? Por que colocar a mão no lance já, independente que ele não tivesse o amarelo, tá? Não tivesse o amarelo. De repente buscar fazer o gol, entendeu? Sem a mão, tá? Mas com o amarelo... Eu pensei, nesse momento, assim, eu pensei em duas pessoas nessa hora. Ana Thaís Matos e Carlo Ancelotti. Verdade, cara. Pensei, porque assim, a Ana estava, pelo menos nos programas que eu apresentei, tá? Não posso falar sobre todas as mesas redondas do Brasil. Nos programas que eu apresentei, a Ana Thaís ficou ficou solitariamente na posição de que era impensável o Neymar nessa convocação. Eu defendi a tese de que o Neymar podia ir com 25, 26, 27, que valia a pena ter o Neymar próximo do Carlo Ancelotti. E a Ana estava nesse ponto, assim, que eu falei, a Ana está errada, cara. Hoje eu afirmo que a Ana estava correta sozinha. Porque, assim,
Acertou muito o Ancelotti não levar o Neymar para a seleção. E errou muito o Dorival em dizer que ia montar o time em torno do Neymar. O Neymar, nesse momento, não tem condição de liderar uma seleção brasileira. Não há a menor possibilidade. Física e psicológica. Exatamente, física e psicologicamente. Não há a menor possibilidade hoje, no nível do futebol de seleção, a gente montar um time em torno do Neymar, como o Dorival anunciou que ia fazer. E o Ancelotti acertou, cara. Teria sido um erro premiar o Neymar nesse momento com seleção. E você, solitariamente, acertou também. Você estava sozinha, mas estava certa sozinha. Me incomoda um pouco, é porque a gente está vivendo dessa expectativa faz muito tempo, né? E eu lembro que, ainda com o Dorival, ele voltou ali por volta de outubro. Eu falei, gente, se for para ele levar o isotônico, ele podia ser convocado. Para tentar mudar um pouco o ambiente, a seleção estava batida, né? Uma seleção sem capitão, sem lideranças, né? Um monte de liderança silenciosa, eu não sei. Assim, liderança silenciosa tem que ser a do Ricardinho, que era um jogador silencioso e que resolvia o jogo. Mas, enfim, eu achava isso. Foi passando o tempo, com esse retorno dele para o futebol brasileiro, as questões das lesões. Também esse lado psicológico, não sei, me parece que ele está tão de saco cheio que... Ontem, a gente vai rodar essa imagem... cara, tinha 500 torcedores do Botafogo na Vila Belmiro. 500. Ele foi pro confronto. Pro confronto com os torcedores do Botafogo. No Copa do Brasil também, não foi? Ele não bateu boca com... Foi, com torcedores também na eliminação do Santos na Copa do Brasil. E assim, 500 gritando que o Neymar era pipoqueiro, enfim, sei lá. E ele responde, a gente pode rodar. E ele responde que vai fazer um gol e vai lá comemorar na cara deles. Bom, de fato ele fez o gol, só que foi com a mão. E foi expulso. E assim, permitiu que o Botafogo, nas redes sociais, depois da partida, tirasse a maior onda do Neymar. O Neymar virou uma piada ontem, né, no jogo. O Botafogo foi às redes sociais e ficou gastando o Neymar. Porque ele vai se dirigir aos torcedores do Glorioso, dizer que vai lá, vai fazer um gol e vai lá. Vocês acham isso alguma coisa demais? Eu acho completamente normal, porque quando o Romário fazia isso, a gente achava irreverente. Romário, né? Tudo bem, mas, cara... dentro do contexto, cara, dentro do contexto... Ele não foi desrespeitoso, não foi nada. Triste. Ele fala que vai fazer um gol e vai comemorar. Sim, ele fez gol de gol. Não, tudo bem. Aí, ó. Tudo bem. Vai. Assim, isso daí eu não acho nada demais, cara. Isso aí mexe com ele, eu concordo com a Ana. Mostra que é um jogador que tá, assim, psicologicamente, fisicamente, precisando se recuperar, cheio, cara. Tipo, toda hora eu tenho que fazer alguma coisa. Aquilo ali especificamente, aquele caso ali especificamente... Joga bola, cara. Eu discordo um pouco, porque eu acho que é muito normal, vários jogadores... Pode à vontade, mas tudo assim, bem. É só a nossa opinião. E é a minha também. Minha opinião só é diferente. Assim, eu acho que o fato dele falar que vai fazer um gol e vai, assim como várias vezes ele já fez e já foi provocado e já provocou. Assim, eu acho que a questão dele... não é falar, cumpre, então. Mas ele tá sem nenhuma condição de cumprir, mas não é todo jogo que todo jogador que entra em campo sabe que vai fazer gol. Obviamente que ele estava querendo fazer o gol. E não é todo jogador que fica prometendo que vai fazer gol e vai na torcida adversária. Mas isso várias vezes aconteceu. Que a gente mais falava que era fantástico nos anos 90 era que o Túlio falava que ia meter gol no Botafogo, que o Renato Gaúcho falava. E metia. E o Neymar já meteu várias vezes. Sim, assim. eu tô falando sobre ontem. Não, tudo bem. São 2 anos que a gente tá na expectativa que ele Agora, volte a ser esse Neymar que ele não consegue a gente ser, tem cara. que... Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar pra vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva para vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, Sentiu 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara. Com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga,
promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal, vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site Jet Sport. Aqui na descrição tem um link pra vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. Tá tranquilo, tá? Porque o Botafogo, que tá incluído, que já foi sorteado, jogou ontem, venceu o Santos, melhores momentos na tela. Enquanto isso, a gente está organizando a arte, a gente já mostra para vocês. Igor Doriliu, um jogo em que as coisas pareciam estranhas, né? Até a expulsão do Neymar. E aí o Botafogo consegue se impor um pouco mais, ter um pouco mais de intensidade. E o Arthur, que vive um grande momento, faz aquele gol ali meio... sem querer. Né? Tentou cruzar, chutar, mas o que importa é a bola na rede, é a vitória, 3 pontos pro Botafogo e primeira página na tabela. O Botafogo até começou controlando a posse de bola, embora não ameaçasse assim tanto o gol do Gabriel Brazão, não levou tanto perigo. Aí depois, na reta final do primeiro tempo, o Santos melhorou e no segundo tempo, principalmente, o time do Santos dominou o jogo. A todo momento chegava ao gol do John, o John que inclusive foi o melhor em campo, na minha opinião. E aí, quando o gol do Santos parecia muito próximo, assim, bola tirada em cima da linha, John fazendo milagre, bola na trave, o Neymar botou a mão na bola e foi expulso numa jogada completamente infantil. Já havia feito uma falta no primeiro tempo em cima do Jair, um pontapé que levou um cartão amarelo merecido. E aí, no segundo tempo, botou a mão na bola, tentou fazer um gol de mão, obviamente levou o segundo cartão e acabou expulso. E aí, a partir desse momento, o Botafogo viu a possibilidade de vencer a partida com um a mais. E aí se jogou para ataque, o Renato Paiva empilhou o atacante, botou o time para frente. E aí o Botafogo nem criou tantas chances assim. Mas num dos poucos lances dessa bola na área, aquela quantidade toda de gente dentro da área do Santos, o Arthur cruzou, ninguém desviou, a bola acabou entrando e o Botafogo conseguiu essa vitória importantíssima. Valeu mais o resultado do que o desempenho. O desempenho não foi tão bom assim. O Santos esteve mais perto da vitória do que o Botafogo, quase a todo momento, mas no fim das contas o Botafogo conseguiu marcar pela primeira vez fora de casa no Campeonato Brasileiro e conseguiu a primeira vitória fora no Campeonato Brasileiro. E se quiser brigar na parte de cima da tabela, vai precisar jogar melhor fora de casa e também pontuar mais fora de casa, Flávio. O Fernandão, você como um ex-zagueiro, eu gostei mais uma vez demais, mas muito da atuação do David Ricardo. É um garoto que chegou, quase ninguém falava dele, veio do Ceará. E aos poucos, com as lesões, ontem o Barbosa até estava no banco de reservas, tá ganhando o espaço dele, né, cara? Flavinho, verdade. Jogou muito bem. A gente percebe nos melhores lances, né, os lances de perigo do Santos, ele tá sempre presente, sempre. Né, cortando a última bola, sempre dificultando, porque o zagueiro, ele não só tem que cortar, mas ele tem que dificultar a ação do atacante. Ele tem que fazer com que o atacante faça, entre aspas, o que ele quer, né? Ele tem a condição do movimento, né, da posição corporal dele, direcionar o atacante para onde ele quer, onde pode ser menos perigoso para a equipe dele. E às vezes isso acontece com uma conversa, né, entre os marcadores. Vou direcionar ele para cá, você vem, faz a cobertura. E o David Ricardo vem fazendo bons jogos. Essa bola que o Neymar botou a mão, eu acho que ele conseguiria tirar, ele estava pronto, né, para chutá-la depois, antes, né, que o Neymar colocasse a mão. Interessante também que esse jogo do Botafogo me lembrou, sabe o que, Flavinho? O filme do Rock Balboa. Porque... E o Botafogo foi o Rock. O Botafogo aguentou porque não é o quanto você bate, né? Isso. É o quanto você aguenta apanhar e fica de pé. Porque o Botafogo ficou de pé no final, conseguiu fazer o seu gol. E legal você falar do Arthur, porque a gente já havia falado aqui há um tempo atrás, o Arthur, ele está incorporando, né, esse protagonismo do Botafogo, esse jogador importante, esse jogador do 1 contra 1, esse cara que chama a responsabilidade ou divide essa responsa com o Savarino, que é um cara que a gente, durante um tempo, a gente viu muito solitário, né, nesse protagonismo do Botafogo. E agora o Arthur dividindo, chegando gente nova aí. Espero, né, que o John Textor traga gente nova para deixar esse Botafogo mais forte pro Super Mundial e pro restante do brasileiro. Essa foi sacada, essa foi bizarra. Essa bola é piada. Eu tive que ver o replay pra entender o que tinha sido o lance. Como é que ele conseguiu tirar essa bola da direção do gol? Exatamente. Isso pra mim também foi chocante. O Guilherme já tava ali, ó, pronto pra comemorar. Ele conseguiu tirar essa bola e botar pra fora. E ele corre um risco muito grande, né? De fazer o gol contra, exatamente. Mas é aí que tá, assume o risco, né? E eu tô contigo. Se o Neymar não coloca a mão na bola, eu acho que ele tiraria outra bola parecida. Uma bola que teria um gol certo, quase certo ali, ele tiraria. E zagueiro de frente pro gol com a bola passando é perigo. É perigo. Tem que tomar muito cuidado. Agora sim, você que tá aí ansioso, você que quer saber a quem meu time vai pegar na Libertadores,
Coloca na tela, nossa produção já fez a jato. E ó, já é o chaveamento, hein? Ou seja, é o caminho até a decisão da Libertadores, que será em Lima de novo. Para os rubro-negros, um bom presságio. São Paulo vai enfrentar o Atlético Nacional. Logo abaixo desse confronto temos o primeiro carioca, o Botafogo, que vai enfrentar a LDU. Achei acessível. O Botafogo consegue passar tranquilamente pela LDU. O Flamengo pegou a LDU agora lá, não perdeu e aqui ganhou e poderia ter ganhado mais. River Plate e Libertad e Palmeiras e Universitário, desse lado aqui da chave. Ou seja, esse lado ficou cabuloso, hein? River Plate, Palmeiras, Botafogo e até esse São Paulo e Atlético Nacional, que para mim é um duelo bem equilibrado. Vamos pular pro outro lado. Vélez, Sarsfield da Argentina e Fortaleza, Racing da Argentina e Peñarol, Estudiantes da Argentina também e Cerro Porteño do Paraguai e Internacional e Flamengo nas oitavas de final. Lembrando que em 2019 essas duas equipes se enfrentaram, mas foi nas quartas de final, não foi nas oitavas, o Flamengo levou a melhor. Acho que dá para concordar que o caminho do Flamengo, especialmente se avançar, se passar pelo Inter, você pode ter um Estudiantes ou o Cerro Porteño, não é um bicho de 7 cabeças. Uma semifinal você tem Vélez, Fortaleza, Racing ou Peñarol, não é um bicho de 7 cabeças. Acho que ficou razoável para o Flamengo aqui, não? Aumentou a responsabilidade. Aumentou. É isso aí. A responsabilidade, Flávio Amêndola. A obrigação também. É, a obrigação também Flamengo. Mas aí tudo bem, né? O Inter, não é o Tátira. Pois é, eu acho que o confronto, não vou chamar de mais difícil porque o jogo fica fácil durante a partida, mas mais parelho é contra o próprio Internacional. Pode ser, tem o Racing ele também, né? Tem o Racing, mas é um time que nos últimos anos acabou de ganhar, né? No ano passado, mas não tem tido no histórico recente, não tem vencido muitos campeonatos, principalmente sul-americanos. O Vélez tem... Cara, é Inter e Flamengo. Eu acho que os mais fortes são Inter e Flamengo e eu colocaria o Racing. Mas eu só colocaria esses três. A verdade é que para quem estava no pote 2, casos de Botafogo e Flamengo, o importante era tentar escapar do River, que é sempre muito forte. Perfeito. Acho que talvez do Racing também, que vive um grande momento. E o Palmeiras não quer bom enfrentar logo, né? Deixa mais para frente. E embora o Botafogo tenha enfrentado o Palmeiras ano passado e tenha vencido. Diante desse cenário, acho que ficou de bom tamanho para os dois. Concordo que esse lado aqui ficou um pouquinho mais forte. A gente tem o River e o Palmeiras, principalmente a gente pode ter umas quartas de final com o River e Palmeiras, né? Até porque eles pegaram adversários bem acessíveis, o Palmeiras, o Universitário e o River, o Libertad. Então é provável até que a gente tenha umas quartas de final sendo disputada entre River e Palmeiras. Botafogo, lembrando, enfrentou a LDU no ano passado, na fase de grupos. Isso. Perdeu lá por 1-0 e venceu aqui por 1-0. Então, tem um detalhe também, o Botafogo decide fora de casa, assim como o Flamengo, decide na altitude. Então é importante fazer um bom resultado no estádio Newton Santos para não ir para a altitude precisando empatar ou até vencer a partida. É bom que ganhe e ganhe bem aqui no Rio de Janeiro, assim como o Flamengo, até mais do que o Flamengo, porque o Flamengo não vai ter altitude no Beira-Rio, costuma até jogar bem no Beira-Rio. Costuma. Mas o Botafogo acho que vai ter dificuldade no jogo da volta, por isso aumenta a necessidade de fazer um bom resultado no primeiro jogo. Rapidinho aqui, antes da gente ir pro break. Dorileu, acha que o Botafogo dá para chegar na final? Dá. Acho que dá para projetar uma semifinal aí contra River e Palmeiras. Eu acho que é favorito contra a LDU e seria favorito contra São Paulo ou Atlético Nacional. Nandão, concorda? Caramba, eu acho que dá, mas precisa de reforço. Né? Com o que o Botafogo tem hoje, chegar na final é muito difícil. Do lado do Flamengo aqui, dá para chegar, é bem acessível a final, né? A final é bem acessível. Para o Flamengo é muito acessível. Passando do Inter, eu acho que a vida do Flamengo, apesar de ter mais responsabilidade, pode ser um pouco mais tranquila do que do próprio Botafogo e do Palmeiras. Eu também acho, até porque o Flamengo vive um momento muito melhor que o Botafogo, então eu acho que talvez o maior dificultador seja realmente o Inter, que está logo nas oitavas de final. É isso aí, ó. Parabéns à nossa produção aí, que correu bastante, agiu muito rápido, tipo o pit stop, nosso LF, que está sempre em cima do lance. Parabéns à rapaziada aí, conseguimos entregar da melhor maneira possível, como diria Misael Silva. Flávio, chance de final carioca. Isso. Ih, rapaz, é verdade. Ou podemos ter uma reedição de 2021. Um Palmeiras e Flamengo. Também. E dependendo do desempenho do Fortaleza, cara, pode acontecer tudo a favor do Brasil. Cara, imagina tem 2 semifinais brasileiras assim, ia ser lindo, né? Flamengo e Fortaleza, Botafogo e Palmeiras. Pode ter uma revanche da Recopa aí também. Pode ter. Nossa, bom.
cara. Vamos ver, eu tô confiante. O Felipe Fera já falou que o Flamengo tá na final, mas ele é secador. Ele falou isso pra secar. Isso aí é tudo. Ele fala pra secar. E o dedo tá assim, ó. Tá aqui, ó, isso. assim, ó. Tá aqui, ontem tava assim, O ó. Fluminense também tá na final. Não, ele falou que o adversário do Fluminense nas oitavas de final da Sul-Americana vai ser mais difícil que qualquer um do Flamengo no Libertadores. Tá bom, Felipe Fera, tá bom. Vamos falar do Botafogo, então. A Joana citou essa questão da janela e o Botafogo está se movimentando, né? Tem chegadas lá no GE. Globo, né? Matéria da Jéssica Maldonado e do Sérgio Santana, o Botafogo se reforçando, né? Montoro e o Caio chegando para reforçar esse elenco do Botafogo, né? Álvaro Montoro e Caio Pantaleão, que já desembarcaram no Botafogo nesse domingo, né? Enfim, reforçando o time, né? O meio-campista do Vélez, né? Chegando o Montoro e o Caio também para reforçar o sistema defensivo do time. As informações estão lá no GE. Globo, mas acho que o de mais impacto são as saídas nesse momento, né, Joana? Igor Jesus, Cuiabano e Jair, um trio, um pacotão sendo levado pelo Nottingham Forest. Claro, esse trio fica para jogar a Copa do Mundo de Clubes, mas é mais um momento de observar o Botafogo mudando bastante esse elenco e perdendo peças importantes. O Igor Jesus, inclusive, quando apareceu essa proposta do Nottingham Forest, a gente, pelo menos a informação que a gente tinha era que, uma proposta interessante, mas vamos esperar o Mundial, porque com certeza ele vai se valorizar e a gente vai ter uma proposta melhor. Mas não teve essa espera. São 3 jogadores super importantes de um clube que já começa o ano enfraquecido, perdendo estrelas como o Almada, o Luiz Henrique, e a gente falava da dificuldade do Botafogo em repor essas peças. Mas só perdeu 2 titulares. Mas... né, pega a lista de todos os jogadores que saíram. Então foi tumultuado o início do ano do Botafogo por todas essas razões. Sai o Arthur Jorge, demora-se, né, muito para contratar um novo treinador. O Renato Paiva vem, falta peças, jogadores machucados. E aí a gente, né, o torcedor do Botafogo se depara com essa notícia de perder mais 3 pilares, né? Porque o Cuiabano ele virou um pilar, né, desse time do Botafogo com o Renato Paiva. Se desenvolveu bem ali. Exatamente. E, né, já não é mais lateral esquerdo, Cuiabano. Um Cuiabano ponto esquerda, um ponto esquerda. E que apareceu nessa posição justamente porque o Renato Paiva precisava, a gente fala de improviso, não é necessariamente um improviso, mas ele precisou dar uma mexida ali porque estava faltando jogadores para essa posição e porque o elenco não estava tão recheado como era no ano passado. Então, é importante que o Botafogo se movimente, é um ano muito importante para o Botafogo, tem um Mundial aí chegando, mas para o torcedor deve doer muito no coração de saber que o Jair nem chegou. Não, e o Jair... 16 foi naquela... Não, é naquela mas já era para isso mesmo, né? gente. Então, mas esse é o problema. Jogou 16 jogos, ainda foi muito, porque quando chegou era para não jogar nem isso, porque a defesa titular estava formada, ele ia ser vendido nessa janela. O Textor contratou o Jair para fazer negócio, e fez. Foi a primeira coisa que, assim que teve oportunidade. Ainda conseguiu o Cuiabano, desenvolveu o Cuiabano a ponto de fazer negócio. E o Igor Jesus teve algum resultado esportivo bom. Agora, acho o negócio bom para o Textor, para o Botafogo é ruim. Para o Textor, para Holding do Textor deve ser bom o negócio. Ruim para os jogadores também. Acho que os jogadores vão para um clube modesto, com dificuldades de desenvolvimento. Salário eu não sei, deve ser interessante. Bom para os empresários também. Para os empresários não tenho a menor dúvida. É isso, mais um baque então nesse time do Botafogo, mas claro, lembrando essas saídas depois da Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo que tem um grupo muito difícil com 2 europeus fortes, né, caso do Paris Saint-Germain e do Atlético de Madrid. A gente segue falando da rodada. Bom, pessoal, São Paulo e Atlético Paranaense tá mais São Paulo, né? Mas são 2 times de tradição copeira. Atlético Mineiro e Flamengo é a chance do Galo de ter a revanche, né? Perdeu a última Copa do Brasil pro Flamengo, com vitória do Flamengo na casa do Galo, né? Na Arena MRV. Retrô, que eliminou, se não me engano, o Fortaleza, pega o Bahia. É o jogo broxante da rodada, do mata-mata até agora. Fluminense e Inter, acabou de ter o Fluminense e Inter no Beira-Rio. Inter mal das pernas, mas terá aí 1 mês e meio daqui até o jogo, até o confronto, que é lá pro final de julho, começo de agosto. Então é a chance do Inter se recuperar, tanto para encarar o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil, da Libertadores, quer dizer, e o Fluminense, aí sim, na Copa do Brasil. CRB, que eliminou... O CRB eliminou quem? Eu não tô lembrando, não. O CRB eliminou o Santos. O Santos pega o Cruzeiro, tá mais pro Cruzeiro, claro. CSA, que eliminou o Grêmio contra o Vasco. E aí, amigos, o Vasco é o time da diversão.
é o entretenimento, né? Então pode dar tudo que você pode imaginar, pode acontecer, mas o Vasco tem tido um time um time copeiro, né? Um time que passa sofrido nas Copas e sempre nos pênaltis, né? Léo Jardim salvando. Pode ser que o Léo Jardim de novo salve o Vasco nos pênaltis, não sei. Corinthians e São Paulo e Palmeiras, escapamos, tá? Foi o penúltimo confronto definido. Foi ali na última ali, assim como a Libertadores, o Botafogo ficou por último. Foi o último sorteado. Ele nem só foi sorteado, ele sobrou. Sobrou o Botafogo lá. Por pouco não pegamos Corinthians ou Palmeiras. Seria muito mais complicado, né? Mesmo que o Red Bull tenha uma fase boa, tá fazendo um bom Brasileirão, mas é mais difícil encarar o Palmeiras e o Corinthians, que tem camisa, torcida, tem atmosfera, do que o Red Bull, claro, né? Corinthians e Palmeiras, pra mim, o grande jogo dessa fase mata-mata aí. Grande jogo, clássico, zaço, né? E Botafogo e Red Bull Bragantino, os times que sobraram ali, né, por último, se enfrentando. Os mandos, até a hora que eu tô gravando esse vídeo, não foram definidos ainda. Serão definidos os mandos, e aí saberemos mais tarde quem é que decide em casa, quem decide fora. Mas confio no Fogão para passar. Mesmo o Bragantino vivendo hoje uma temporada boa, acho que o Fogão tem camisa, tem time copeiro também, dá pra passar. Confio no Fogão. Fico por aqui, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Aqui em cima nós temos o Live Pix, aqui embaixo nós temos o link do nosso canal Reserva, que bateu 1000 inscritos, graças a Deus, mas quem não é ainda inscrito naquele canal Reserva, e tá nesse aqui, se inscreva lá, porque pode ser que esse aqui seja derrubado. Então vá pra lá, porque se por acaso esse aqui cair, você tem que estar inscrito no outro canal para continuar recebendo nossos vídeos, tá? Não parar de receber nossos conteúdos, tá bom? Se inscreve lá, tá? E temos nosso Instagram também, caso esse aqui caia. Vamos avisar pelo Instagram a vocês. Vai lá e segue o Instagram também. Tem o canal de React Torcedores, tá meio parado, mas vamos voltar a postar assim que possível. Temos nosso e-mail de contato, que é o nosso Pix ali em cima, rafoguense10@gmail.com. Qualquer valor que se doar é ajuda muito a gente, tá? Ajuda muito o nosso serviço aqui, o nosso trabalho, tá? Live Pix, Superchat e o Pix ajudam muito. Ó, São Paulo já saiu ali no sorteio, primeiro sorteado, vamos ver quem é o rival de São Paulo. Pode ser o Botafogo, tá? Pode ser. Se por acaso sair enquanto eu tô aqui explanando, eu aviso vocês. E acho que é isso, né? É o nosso e-mail de contato. Queria propor aí um jabá, um merchan. Então é isso, ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.